começar, dar início. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, visíveis e invisíveis. Nossa página de abertura hoje está com Maria Dolores, através da psicografia do Chico Xavier. É um poema que se chama Palavras da Fé. Nunca te deis por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível, nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã cetinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento em redemoinho violento, quando ruge a destruir. Mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece, tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa. Qualquer migalha do bem na terra e no mais além é bênção do amor de Deus. Estamos mais uma vez agradecidos e nos dirigimos à tua figura amorosa, Jesus, amigo de todas as nossas horas, nosso mestre. É mais uma tarde que nos reunimos em torno dos teus ensinamentos, das tuas lições, dos teus exemplos. Temos a certeza da tua presença entre nós, através dos teus emissários, que nos trazem a inspiração, a intuição, o consolo, a sustentação necessária para os nossos passos, ainda tão vacilantes, mas que a partir do nosso fortalecimento, a partir do nosso conhecimento, eles vão se tornar mais firmes, mais rápidos e vamos chegar aonde tu estás a nos aguardar, com teu amor, com a tua luz. E por tudo que temos recebido, Jesus, que nesse momento, com todos os benefícios que nos têm chegado, que preenchem as nossas almas, nós queremos doar do que já temos recebido. Pede aos teus mensageiros que leve aonde houver sofrimento, aonde houver sombra, aonde houver dor, um pouco da nossa alegria, um pouco dos nossos bons sentimentos, para aliviar aos nossos irmãos que às vezes ainda não conhecem os teus caminhos, que a tua luz possa iluminar os passos de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Queridos amigos, floridos, nós vamos dar continuidade. Estamos estudando o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Todo esse capítulo, ele tem como base, como sustentação, o mandamento maior, que são as passagens quando Jesus fala aos fariseus e a todos nós, porque os seus ensinamentos nos acompanham até hoje, através do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, quando ele responde que o mandamento maior da lei de Deus era amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior, que é o primeiro, mas tem o segundo, que é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo, e que toda a lei e os profetas estão contidos nesses mandamentos, para que nós tratemos a todos os homens como quereríamos que eles nos tratassem. Então, o relato dessas passagens, dessa fala de Jesus, que dá base a todo o capítulo, amar o próximo como a si mesmo. Hoje, dentro das instruções dos Espíritos, nós vamos trazer a mensagem de um Espírito protetor, cuja mensagem foi dada em Cracóvia em 1861, e fala da fé e da caridade. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem
nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. É mais uma mensagem profunda que traz muitas reflexões. Todos estão ouvindo bem? Sim, Raquel. É por conta da chuva, eu fico com a impressão de que não estou sendo ouvida. Não está assim, Raquel. Tem um barulhinho no fundo, mas é aí a chuva caindo no seu telhado, com certeza que todos nós estamos ouvindo aqui. Mas não está interferindo, né? Não, de modo algum. Não está, não. Está ótimo, vamos lá. Para mim está alto e claro. Beleza. Então, vamos agora às nossas reflexões. Assim que, preparando o estudo, né, passo a semana relendo, lendo e relendo o item que vai ser trazido. Então, assim que a primeira leitura, a releitura desse item, me veio à mente um poema que eu vou compartilhar com vocês. É um poema de Adélia Prado, quando ela diz assim: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia, de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café. Deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Esse poema tem o título Ensinamento. Como eu falei, é Adélia Prado, uma escritora, uma poetisa mineira, que costuma falar do cotidiano com muita leveza, com muita beleza. As relações simples do nosso dia a dia, mas que encanta e faz pensar. Sobretudo, faz sentir. E muito interessante, porque a mensagem desse espírito protetor me reportou a esse poema. E quando ela diz nesse poema, não me falou de amor, mas todo o relato do poema, que é um poema curto, mas todo o relato era e é o próprio amor falando, e falando alto. É a própria vivência do amor, o exemplo vivo do amor. E assim também é a fé, assim também é a caridade, todas as demais virtudes das quais nós temos falado, temos refletido em nossos encontros com os ensinamentos de Jesus.
que muito mais do que palavras, ele espalhou, ele deixou registrado exemplos em marcas profundas. Mas mesmo e apesar dessas marcas serem profundas, nós insistimos em apagá-las. Talvez mais grave ainda, nós já nos distanciamos desses exemplos quando nos apressamos em afirmar não sermos Jesus. Nos apresentamos assim logo, nós somos fervorosos seguidores de Jesus. Mas nós logo dizemos, não, Jesus fazia isso, mas eu não consigo. Nós mantemos esse distanciamento. E aí, não, mas nós temos fé, nós somos fervorosos, sim, nós temos fé. Mas junto com a fé que nós temos aversão. Chega mesmo a ser assim, um horror ao peso das nossas cruzes. É tão grande, é muito grande o sofrimento, o abatimento que a gente se entrega, o nosso desânimo, quando nós precisamos enfrentar o inverno em nossas existências, quando precisamos enfrentar os dias sem sol, noites sem estrelas. É verdade que nós queremos seguir os passos de Jesus, mas queremos também manter distância dos menores sacrifícios. Até essa palavra sacrifício nos causa incômodo, nos causa desconforto no nosso dia a dia, à frente dos outros. Outros que são nossos irmãos, embora nosso costume seja nos referirmos ao outro como se fosse longe de nós, como se não houvesse uma estreita ligação conosco. O nosso gestual, inclusive, é nesse sentido. É o outro. E mantemos essa distância. E a mesma distância é interessante que nós nos esforçamos para manter do próprio Jesus, que é nosso irmão maior. Por isso, a nossa reunião semanal em torno das lições de Jesus são tão necessárias. Por isso, pensar a necessidade da nossa comunhão com Jesus, reafirmar o nosso ideal, confirmar ali a nossa meta, vislumbrar possibilidade, né, de vislumbrar com mais clareza a direção a seguir, o nosso norte, repetir para aperfeiçoar-se. Senão, nós vamos ficar reclamando que o verão ou a primavera não chegam, mas continuamos apenas esperando. Vamos ficar olhando para o céu, desejando ver as estrelas lá no alto, lá distantes de nós, mas sem acender ao nosso redor a menor luminosidade. Como falou Maria Dolores no poema dela, Acender a Vela. Ela nos compara, ela diz para nós que nós não
Nós não somos um astro, mas nós temos a força estranha e bela de acender a luz da vela. Mas quantas vezes nós ficamos sem acender essa luz da vela, sem acender um fósforo sequer, olhando para o alto, para o céu, na tentativa de ver as estrelas. Fé também é boa vontade para diminuir as sombras que envolvem nossos semelhantes. E por que nós falamos que também é boa vontade? Porque quando nós falamos em fé, a nossa tendência, o nosso costume é nos referirmos imediatamente fé como crença. Nós associarmos fé à crença. Nós pensamos logo dessa forma. Acredito, concordo incondicionalmente, indiscutivelmente com alguma coisa, com alguma ideia, em alguma pessoa. Acredito de verdade, é o que nós costumamos falar. Não preciso de prova. É o acreditar, é a crença. Simplesmente crença, simplesmente acredito. Podemos trazer alguns exemplos na nossa rotina, na nossa vida comum. Eu acredito no médico que eu vou. Eu confio plenamente nas recomendações que ele me passa, nas prescrições que ele me dá. Não procuro sequer ouvir uma segunda opinião, outra opinião, não pesquiso nada, confio, eu tenho fé naquela orientação, naquela pessoa que me assiste, que me atende. É nesse ponto dessa confiança absoluta que se estabelece que vem também ao lado, nesse pacote, vem uma relação de afeto. Eu confio, eu me entrego, sem questionamento, essa entrega absoluta. Aí vamos trazer o nosso raciocínio para o campo do divino. No início da nossa formação nessa existência, reencarnamos, chegamos por aqui, nossos pais, alguém nos transmitiu conhecimento a respeito da existência de Deus. Desde muito cedo, nossos avós, nossos pais, alguém vai falando de Deus, vai trazendo para nós esse conhecimento. Embora hoje nós, pelo menos do nosso grupo, com os nossos conhecimentos, nós já sabemos que esse sentimento a respeito da existência de Deus é um sentimento inato. Recentemente, nós vimos no estudo de um livro dos Espíritos, logo no início, a questão 6, que esse é um sentimento inato. Não é fruto só da educação, da transmissão. E a fé passa aí, então, como fruto dessa educação, a chamada fé cega, mas que também no íntimo nós já estabelecemos essa relação de confiança com o nosso Criador. Mas fomos, de certa maneira, muitos de nós, oriundos de ensinamentos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, com essa fé, a chamada fé cega. Não pense, não use a razão,
tenha fé e basta. Né? É como se fosse dito isso para nós. Só que há um perigo nesse tenha fé e basta, essa fé cega. Resulta uma desconfiança sobre a nossa própria fé. Por exemplo, eu apareço com um grande problema, surge na minha existência um grande problema, meu mesmo ou de alguém que eu amo muito. Aí, nós nos entregamos às preces e tenho fé que eu vou sair dessa situação. Esse problema, eu vou afastar esse problema. Só que, para mim e para nós, de modo geral, o sair dessa situação é resolver o problema, mas resolver do nosso jeito. Digamos que o problema seja um problema de saúde. Descobri algo aí muito sério comigo na minha saúde. Aí eu rezo para ficar boa, para não ter mais aquele mal que está me afligindo, para não ter mais aquele problema. Mas eu não fico boa. Eu fiz muitas preces e eu não afastei aquele problema. Me foi dito que o meu caso não tem solução. Pelo menos não a solução que eu quero. A solução que nós procuramos, que é não ter aquele problema. E aí, como é que eu resolvo? Como é que fica a minha confiança? Como que fica a minha fé? Abalada. Aí lembram, lá no início, logo da nossa apresentação, quando nós nos referimos ao sofrimento, ao desânimo, ao abatimento que nos atinge, quando precisamos enfrentar os nossos invernos, que às vezes são por demais rigorosos, quando os dias se prolongam um após o outro, sem sol, mas todos nos dizem, não, amanhã o sol está aí, ele só não está aparecendo amanhã nem hoje. Quando nós não buscamos mais as estrelas, essa confiança, como que nós enfrentamos o que nós precisamos fazer. Lembram também quando nós falamos de repetir os ensinamentos de Jesus, a necessidade de estarmos buscando semanalmente, reforçando o ensinamento, a necessidade de pensar na nossa comunhão com o Criador, nossa comunhão com Jesus, o nosso acordo, a nossa união com Ele. Então, é repetir, repetir, repetir. Vamos repetir. Mas aí eu vou contar um segredo. Somos todos irmãos, filhos de Deus. E a fé também não anda sozinha. Há uma ordem social a ser mantida. Há uma rede que nos interliga. Esse espírito protetor, logo no primeiro parágrafo, ele nos diz isso. Disse-vos não há muito,
que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. E nós já ouvimos em alguns momentos de estudos que enquanto houver uma lágrima sendo derramada, nenhum de nós será feliz. Então, é essa ordem social a ser mantida. Há uma ferida social a ser curada, que é o egoísmo. É uma ferida individual de cada espírito, mas quando eu junto a minha ferida com a ferida do outro, com a ferida de mais o outro e do outro, essa ferida é tão maligna, atinge toda a humanidade. Lá no item 11, que nós já vimos há 2 semanas atrás, Emmanuel traz para nós, dizendo que o egoísmo é chaga da humanidade, que tem que desaparecer da Terra, porque ele obsta o progresso moral. Então, essa ferida atinge a toda a humanidade. E para que eu não me ocupe unicamente da minha própria felicidade, unicamente de mim, é preciso que a minha fé seja, então, raciocinada. Que nós esqueçamos o tenha fé e basta. Porque a fé raciocinada nos traz a possibilidade do entendimento da imortalidade do espírito, da vida futura, da responsabilidade de ser o próprio construtor desse futuro, para que haja o entendimento da lei do progresso. Cada um, claro, no seu tempo, mas um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá junto. Então, não dá para essa fé cega, isolada, porque é uma teia interligada, é uma interdependência. E é preciso trazer também o entendimento a respeito do trabalho, do enorme, grande esforço, sim, de renovação. E aí nós vamos lembrar de tantas quintas-feiras que nós já conversamos sobre domar o orgulho, domar a cólera, se reconciliar com os adversários, exercitar a humildade, exercitar a afabilidade e a doçura, a paciência, a indulgência, a resignação, evitar, fugir mesmo dos julgamentos, da precipitação. E aqui nesse item, o Espírito Protetor, lá em 1861, ele nos chama a atenção para a abnegação. Abnegação. Abnegação é negar a si mesmo, é renunciar, é ser desprendido, é ser desapegado, é ceder de nós mesmos, é se doar. E se doar é mais, muito mais do que apenas doar. O doar, ele nos remete
a caridade material. Mas, nesse caso, onde a fé e a caridade precisam caminhar de mãos dadas, essa doida, a materialidade efêmera, passageira. Quando nós formos tudo isso, nós vamos nos aproximar muito de Jesus. Claro, já vamos enfrentar com mais coragem o frio do inverno, o frio das nossas almas. Já vamos agasalhar as nossas dores em conjunto. Esse item também me lembrou muito a personagem Alcione, no livro Renúncia, e pelo próprio nome, aquele exemplo de abnegação que nem precisava mais estar encarnada, e ela vem no esforço, na tentativa, na doação, na abnegação de reerguer um amor, um companheiro. E, às vezes, nós estamos próximos desses companheiros e nós esquecemos que podemos fazer pequenos possíveis para esse reerguimento. Às vezes está tão pertinho já de nós, através da bênção da reencarnação, e nós passamos a nossa distração. É muito interessante. Tem um texto que eu não vou lembrar todo, mas é um texto de Clarice Lispector, que ela fala sobre a distração, mas é uma distração diferente, pelo menos, da que eu sempre uso. Eu me encanto com a Clarice Lispector quando ela fala de duas pessoas que estão caminhando felizes, alegres, mas que na hora que elas começam a artificializar a relação, a pôr limites, a seguir modelos, a seguir regras, eles se engessam de tal maneira que eles perdem a alegria, que eles perdem a beleza de crescerem e se desenvolverem juntos. Então, muitas das vezes está muito perto de nós, mas nós, por conta das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do pensar ainda, e lamentavelmente, que a felicidade é algo que eu vou conquistar sozinha. Tem outro momento do livro Renúncia, quando Alcione encontra com o pai, com a família do pai, depois de todo aquela trama que havia sido construída para afastar a mãe da Alcione do pai, que ela reencontra e ela renuncia a si própria. Ela dá o exemplo dessa abnegação. Ela não se apresenta como filha. Ela fica lá se doando, cedendo dela mesma
dando daquele amor que ela já era capaz, de buscar o reerguimento, de cultivar a reconciliação, de apaziguar os sentimentos, os afetos. Então, nós vamos trazendo para cá só mais um momento, reler um pouco da passagem e concluir que hoje nós comentamos que vocês também vão trabalhar um pouco. Nós preparamos uma pergunta para a nossa reflexão em conjunto. Mas é só esse segundo parágrafo. É inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, porque somos espíritos imortais. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Que parece uma provocação, porque esse espírito protetor diz facilmente. E nós insistimos em dizer que é difícil a vida material. E agora nós estamos exercitando substituir o difícil por desafiador. Mas é só na vida material que nós evoluímos moralmente. E ele conclui aqui, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, não aprendemos só com os iguais, não avançamos com o igual, de gosto, de pendor e de necessidade. É esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, e é na caridade moral, através da indulgência, através do respeito, através de vivenciar, de não sermos preconceituosos, de não sermos homofóbicos, de não sermos intransigentes. E aí, quando nós formos tudo isso de bom, quando nós nos tornarmos capacitados a praticarmos tudo dessa forma, vai ser igual ao poema de Adélia Prado. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Não precisa falar, é só fazer. É só espalhar exemplos. Aí nós concluímos aqui e eu vou lançar uma questão para a nossa reflexão. É possível duvidar e ter fé ao mesmo tempo? É possível duvidar e ter fé ao mesmo tempo?
Acho que não. Deixa eu falar do que eu vejo na minha própria casa espírita. Todo mundo se diz espírita, mas quantos não têm medo da morte? Isso, para mim, é uma mistura dos dois. Você acredita, tem fé, mas, no entanto, há dúvidas. Sempre haverá dúvida. Então, eu não sei, assim, é uma resposta que pode ser, depende. Então, eu vou ficar nesse pode ser e depende do Zé Luiz e vou contar a coisa mais engraçada do mundo. Essa noite, 3h30 da manhã, eu acordei, fui ao banheiro. Quando eu saí de lá, eu tive esse pensamento. Eu tive exatamente esse pensamento, porque às vezes eu tenho esse medo enorme de morrer, principalmente por causa da Isabela, e eu me fiz essa pergunta. Uai, mas você não é espírita, não estuda tanto? Que raio de medo é esse? E veio essa dúvida hoje, 3h30 da manhã. Ô, Tati, se Já você estava te morrer, você preparando. avisa a gente, tá? Porque nenhum de nós aqui vai morrer. Nós só vamos mudar de dimensão. Ah, que bom, né? Eu vou chegar nesse patamar, Luciana, que eu ainda estou no patamar que acho que vou morrer. Todos nós, antes de entrarmos para a doutrina, pensávamos a mesma coisa. Muita gente pensa ainda assim, Luciano. Nem confia nessa história de que não vai sofrer. No próprio livro fala, a morte não dói. Mas todo mundo tem medo e não consegue separar, né? Em que momento está se falando da morte? É complicado. O nosso próprio meio tem isso, imagina os outros que não têm esclarecimento. Ou é isso ou é uma fé cega. Abençoada doutrina espírita que nos esclarece e que matou a morte, né? Exatamente. E a dúvida, há muitos anos atrás, eu li em algum outro livro não espírita que ela guarda a dúvida para aquela figura, né? Que tem 2 chifrinhos, que tem um tridente, que tem um rabinho pontudo. E faz sentido, sim, pela nossa leitura, né, Sandra? Quando a gente duvida, nós abrimos a guarda para que os nossos companheiros menos felizes nos influenciem. Simples assim. A dúvida, como eu coloquei no chat, é falta de fé. Como a Fátima falou, quem duvida não tem fé. E é por aí. Então, essa fé robusta que a gente alimenta diariamente através das preces, da literatura, esse alimento fantástico que é o Evangelho, sobretudo, que nos fortalece e que alimenta literalmente a nossa alma, não alimenta apenas o intelecto. Ele fomenta um cabedal de conhecimento para que nós aprendamos a bem morrer, a bem desencarnar e chegarmos com menos equilíbrio à nossa vida maior. Eu anotei aqui um monte, rabisquei todo o meu evangelho hoje, Raquel, depois eu faço meus comentários. A Josi está com a mãozinha levantada aqui. Oi. Então, eu fico com o Zé Luiz e com a Tati, assim, da mesma opinião sobre ter fé e duvidar, porque eu ainda estou na mesma coisa, assim, tipo, eu acredito que nós não vamos morrer, senão eu não estaria ainda na doutrina espírita, que é uma das coisas que ela nos mostra claramente e nos faz refletir. Por outro lado, quando a dona Raquel fez a pergunta, eu fiquei pensando, quando você duvida, não duvidar no sentido de não acreditar, mas assim, a dona Raquel chegou e disse, olha, é igual ela usou o exemplo do médico. Ela confia muito no médico, mas ele fala para ela, piamente, o teu exame deu isso. Aí você acredita piamente sem buscar uma outra opinião, essa outra coisa. Se você vai buscar, você está duvidando do médico, entendeu? Então, para mim, faz sentido você ir buscar, entendeu? Aí entra a fé raciocinada. Ou seja, eu tenho fé em Deus. Aí eu vou pulo da ponte. Entendeu? Não é assim. Eu acho que bebê é bem assim, bem confusa uma resposta sim ou não. Porque eu acho que tudo depende do contexto que você está vivendo na hora.
Entendeu? Agora eu vou no médico, eu descubro que eu tenho um problema sério. Aí eu falo assim, eu tenho fé que eu vou passar, mas eu vou passar procurando medicação, eu vou passar procurando remédios, eu vou procurar uma forma de eu melhorar daquilo fisicamente. E se eu estou buscando melhorar daquilo fisicamente, o meu espírito está bom. A partir do momento que eu já não acredito mais em Deus, e acredito que que eu estou sendo castigada, aí o meu espírito já não está bom, a minha mente já não está boa, entendeu? Aí precisa se refletir. Então, eu acho que é uma pergunta ainda que não dá para dizer um sim ou um não. É a minha opinião, entendeu? Aí, no sentido da tática, ela usou a parte da criança, do filho. Eu estou na mesma situação, sabe? Porque quando a gente está na doutrina, que a gente sabe que a gente veio com uma responsabilidade, por exemplo, no meu caso, 2 filhos, de educar, de tudo, isso dá um frio na barriga quando eu digo, desculpa, eu vou morrer amanhã. Não no sentido assim de eu achar que eu vou acabar, sabe? Não. Mas no sentido que eu já não vou estar mais ali naquele caminho. Mas aí a doutrina também nos mostra que se isso acontecer, porque estava no nosso planejamento dos 2 lados. Aí isso volta a gente refletir. Antes que tudo, tem que ver em que lugar você está duvidando, por que você está duvidando. Se está duvidando para você refletir mais, beleza. Né? Se está duvidando porque você não acredita em Deus, aí já é complicado. Entendeu? Luciano, fé de mãe é diferente, né? Não é isso? Amigo, fé de mãe arrebenta as portas do céu, meu querido. Você sabe disso. Exatamente. Interessante, eu já fui numa palestra, interessante como a colocação do palestrante era essa. A fé raciocinada, ela só é fé e sólida naquilo que você já raciocinou. Então, tem muitas coisas que nós ainda não raciocinamos. O que a Tati, às vezes, está falando é exatamente isso. 3 horas da madrugada no banheiro, bota a cabeça para pensar. E aí, de fato, a gente começa a burilar as ideias e ver até onde está a nossa fé. É perfeito isso. Isso é humano. Esses vacilos, a gente não está desacreditando, perdendo a fé no espiritismo, nada disso. Nem na vida eterna, não há mais diferença nisso. Mas o problema todo está nesse você começar a burilar. Peraí, mas vem cá, para morrer, eu tenho que passar pelo umbral, sim ou não? Então a pessoa começa e aí, mas então eu não vou para o nosso lar, então começa a esse desequilíbrio. E aí é o que é legal, porque eu acho que isso impulsiona você a estudar mais, ou pelo menos a perguntar, né, a quem está do lado, pega a cola do coleguinha, né, tia? Pega a cola lá para poder seguir em frente. Mas, tia Raquel, nós conseguimos te responder ou não? Ó, só antes de você responder, Raquel, a Eliane estava com a mãozinha levantada. Então, eu acho que muitas vezes a gente não é que tenha medo da morte, né, mas o medo é justamente a gente deixar quem ainda depende de nós, né? A gente tem pessoas que ainda dependem da gente. Aí, realmente dá medo. Não é pela morte, não é pela passagem. É justamente pela questão das pessoas que ainda dependem de nós. É isso. Ufa, dona Eliana, obrigada. Exatamente. O Zé Luiz e a Eliane resumiram exatamente o que eu queria falar. A questão não é nem a morte. Vou sair do estudo hoje nela. confiante. É o que a gente tem que deixar aqui para poder continuar. A Marisa quer falar, hein? E a Raquel também está falando com o microfone Raquel, fechado. nós não estamos te ouvindo, Raquel. Liga essa coisa aí. Liguei. Não, tem mais alguém para falar sobre essa pergunta ou sobre outra parte? A Marisa está com a mão Marisa levantada. quer falar. Beleza, porque eu vou fechar no final. Olha só, não é falta de fé, sentir medo pelos que vão ficar, sentir medo da própria passagem. Nós morremos muitas vezes
E nós nascemos muitas vezes. E todo esse processo gera um temor natural, o que não significa que seja falta de fé, ou pouca fé, ou baixa qualidade da fé. É simplesmente a característica do processo. Porque se nós já fôssemos espíritos mais robustecidos na fé, na confiança, no amor, nós nos despojaríamos de tudo, confiando plenamente que os nossos filhos são filhos de Deus antes de mais nada. Mas nós temos que nos lembrar disso o tempo todo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, no momento em transição, mas sofremos as injunções desse planeta e somos espíritos ainda característicos de um planeta assim. Então, esse temor, ele é muito natural, muito natural. E ele só vai vir com o nosso amadurecimento espiritual. Tem gente que tem pavor. Eu sou filha de uma mãe que tinha horror à morte. A minha mãe me sonegou o contato com a morte até os 10 anos de idade, a ponto de me fazer matar pintinho. Quer dizer, me fazer não. A ponto de eu me desesperar tanto para saber como é que era o processo do enterro, do despojo, daquela coisa toda, aquele ritual, eu matar pintinhos e fazer disso uma brincadeira de criança com as amigas no quintal. Entendeu? Tamanha era a curiosidade pelo processo da morte. Mamãe tinha pavor da morte. Hoje ela é um espírito completamente apaziguado. Ela ri de si mesmo, pelo medo que tinha. Mas tudo isso é muito natural. A gente não pode confundir o medo natural com apego, porque isso é diferente. O apego é oriundo do nosso egoísmo. Isso, esse medo natural é uma coisa realmente natural. Era só isso que eu queria falar. Dizer que tá um calor danado aqui, tá? Vixe, Maria, e aqui não. Aqui em Bangu também. Estou com o ventilador ligado no quarto e tá bravo o negócio. Tá quente. Quem mais quer falar sobre sobre essa pergunta, não sobre outras. Gente, eu não sei se vocês me ouvem direito. Minha internet hoje está muito ruim. Eu estou com o computador velho e com o celular. O que eu queria falar é só para complementar isso que a Marisa falou. Na realidade, não é medo. É o instinto de conservação que fala mais alto. Então, nós temos a consciência, já sabemos que vamos desencarnar, temos esse receio de deixar os nossos entes queridos aqui, porque a gente tem preocupação com eles, principalmente aqueles que dependem mais de nós. Mas, na hora, o que fala mais alto é o instinto de conservação. Certo dia, eu estava aqui em Mangaratiba sozinho, à noite, já altas horas da noite, mesmo madrugada, e comecei a me sentir muito mal. Comecei a sentir uns sintomas que eu achei que estava infartando. Eu pensei, se eu levantar e tentar pegar o carro para ir para o hospital, eu vou morrer no meio do caminho. Não tem para quem ligar. Aqui na minha rua não tem quase vizinho. Nesse dia não tinha vizinho nenhum. O pessoal virando, não tinha ninguém. Não vou ligar para minha família que está no Rio, que vai espantar o pessoal, vão querer vir por aí de madrugada, e se eles chegarem aqui, eu estiver aqui infartando, eu vou morrer mesmo, e já vão chegar para pegar o corpo. Eu entrei em prece e fiquei na minha. Falei, Senhor, se tiver que ser, que seja, mas eu gostaria de que não fosse, porque vai causar todo esse transtorno. E fiquei orando, e daqui a pouco dormi, quando eu acordei de manhã estava legal. Mas passou essa preocupação toda. Por quê? Porque o instinto de conservação, ele fala muito forte na gente ainda. Por todo o conhecimento espírita que a gente tem, esse instinto de conservação, na hora, ele fala muito alto. Era só isso. Mais alguém sobre essa pergunta? Mais alguém sobre a pergunta? Que aí eu vou fechar a pergunta, passar para geral. Acho que aqui não tem mais ninguém, não. Não tem ninguém com a mão levantada, Raquel. Então, vamos lá. Eu fui anotando até algumas coisas que vocês também foram falando. Beleza.
temor, esse receio, é natural. Beleza, eu não sei, eu não conheço, eu não me lembro. Eu acho até que conheço, mas não lembro como que é, qual é o processo que vai acontecer. É a preocupação com quem está ficando, coisas naturais. Esse instinto de conservação não vai acabar em nós, porque senão também nós seríamos muito atirados, imprevidentes até. Então, o instinto de conservação, tudo beleza. Só que é possível duvidar e ter fé ao mesmo tempo? Fé é crença, envolve o afeto, envolve a relação, envolve a entrega. E duvidar, se você for lá, independente do conhecimento espírita, você vai no dicionário, você vai procurar duvidar. Duvidar é contestar, é desconfiar, é desacreditar. Então, não é possível duvidar e dizer que tem fé ao mesmo tempo. Porque se eu acredito, se eu tenho essa relação de confiança com o divino, com o Pai, essa entrega é total, é absoluta, eu me atiro. Outro dia, eu acho que foi no nosso grupo, que foi postado um pai com um filho, que eu acho que ele é deficiente visual, e ele se atirava numa dança, maior confiança, ali absoluta, aquela entrega. Se ele duvida em algum momento, ele não ia fazer aquilo tudo. Agora, eu posso ter fé, agora, ao mesmo tempo, temer o momento de minha partida, me preocupar com coisas ainda com as quais eu me apego. Agora, duvidar, não. E se nós nos entregamos confiantes aos desígnios divinos, eu não tenho que saber qual é o planejamento meu reencarnatório e o que é que vai acontecer com quem ficar depois de mim. Não me cabe, eu já fui. Minha passagem foi dada, meu bilhete, como diz Haroldo Dutra, meu bilhete de viagem foi dado antes do bilhete do Renato. Então, se eu ficar agarrado, que é coitadinho, como é que ele vai viver sem mim? Eu estou contestando. Ai, meu Deus! Eu estou desconfiando do poder, eu estou desconfiando do amor divino, eu estou desconfiando da soberana sabedoria divina. Porque é ele que sabe, não sou eu. Eu estou desacreditando. Mas é tudo normal no estágio que nós estamos. É normal. É normal. Claro que eu vou me preocupar como é que vai ser. Meu Deus, eu tinha que ter deixado isso escrito em algum lugar, porque eu quero que fulano faça isso, eu quero que... Meu filho, quem é que vai cuidar? Coitado, meu pai desencarnou, eu tinha 2 anos de idade. Oi. Raquel, eu deixei, tô pronta para morrer. Eu tenho uma agenda com todas as minhas senhas, todas, gorda aqui, com tudo. Tô preparada. Eles ficam me sacaneando aqui em casa, mas tá tudo escrito. Tá bom. Mas então, como eu ia dizendo, meu pai desencarnou, eu tinha 2 anos de idade. Eu não sei dizer se ele partiu nesse desespero. A realidade era assim, eu tinha 2 anos
Mas a mais velha, minha irmã, era menor de idade, também tinha 18, 17. Todas as 5 filhas da minha mãe e do meu pai eram menores. Eu era a pequenininha de tudo. Eu acho que ele partiu com muita preocupação. Foi um AVC e que ele talvez não tenha se preparado para isso. Mas e aí? Talvez fosse a minha história, dentro do meu planejamento reencarnatório, eu precisava ficar sem meu pai consanguíneo nessa idade, para aprender coisas, para que minha mãe, aos 44 anos, aprendesse coisas e saísse e fosse para a vida. Ninguém morreu, passou dificuldade, não sei o quê, mas ninguém teve que se construir. Então, a gente não sabe as histórias. E se a gente quiser saber, a gente quer saber mais do que Deus. Essa é a reflexão. Nós queremos, eu vou passar para ela, ninguém tinha me avisado. Nós somos criados à semelhança de Deus. Sim, mas nós somos deuses no sentido de poder fazer muito quando formos aprendendo, quando formos entendendo toda a lei natural, toda a física, toda a química, toda a biologia, nós vamos manipular elementos naturais, vamos realizar os milagres que Jesus realizou. Mas o Deus supremo, absoluto, é nosso Criador. Então, é a entrega a Ele que é para ser absoluta. É sem dúvida, é sem contestação, é sem... Agora, meus amores floridos, no mundinho que nós estamos, nesse planeta e nessa condição espiritual nossa, nós queremos ter o controle. Na hora que o médico disser para mim que eu estou com um câncer, eu vou me descabelar, sim. Eu vou chorar. Eu vou querer rezar pedindo que ele me tire o câncer. E se disserem, não, olha, já está no estágio que é só paliativo, você não vai poder fazer cirurgia. Qual vai ser a minha prece para ele? Ah, céu! Por que me mandou isso para mim? Você está me traindo, né? Você não está, eu não sou mais sua filha. É essa? Não. Eu vou pedir que me dê coragem para enfrentar a minha passagem, que todos os meus ensinamentos, meus amigos, me amem muito, para que, com alegria de voltar para cá. Não sei se eu vou ter, provavelmente eu vou chorar muito, provavelmente tudo isso. Mas eu não posso querer me revoltar. É essa a diferença quando a gente reflete com o Evangelho. Mas é tudo normal. Josi, Tati, provavelmente se eu tivesse um filho de 6 anos, de 2 anos, de 15 anos, de 40 anos, eu ia ter também a mesma preocupação. Como que eles vão ficar sem mim? Agora, o sem mim também, quando a gente fala isso, a gente tem que encarar que a gente está sendo muito orgulhoso de achar que sem a gente, todos vão se desviar, todos vão se desvirtuar, todos vão passar fome, vão se... Não, podem sofrer de saudade, de lamento, mas vão continuar as suas histórias, porque nós somos isso. Nós vamos e voltamos. Nós hoje somos mães, amanhã somos filhos, depois somos esposos, depois somos conhecidos, somos amigos, somos esse grupo que nos sustenta, que nos fortalece, que todo dia nos dá esse encantamento de sementes sendo germinadas em cada tarde.
A gente se encontrou, não é à toa, não é por acaso. É porque laços de afeto, de amor, um dia já nos uniram. Um dia nós já passamos pelas nossas existências uns dos outros. Está aqui. Agora nós só nos reencontramos. E é assim com nossos pais, com nossos maridos, com nossas esposas, com os nossos filhos. Então, é isso. Eu passo aí para alguém. Raquel, eu nunca te vi assim na casa de Tiago. É a primeira vez na minha vida que eu estou vendo você com essa reação. Excelente! Porque nesse momento você está permitindo que flua através de você a inspiração que vem do alto. Quando a gente abre o coração para o mais alto, os amigos se aproximam mais de nós. E usam a nossa fala, a nossa laringe, o nosso aparelho fonador para transmitir as suas mensagens. Que Deus te abençoe. Raquel, quem dera que todo mundo fosse uma pedra que nem você. Eu posso escrever, eu posso ler o que eu escrevi, quer dizer, eu escrevi não. Mandaram um ditadinho e eu achei tão engraçado que quando eu comecei a escrever, eu pensei que era para você. Mas agora, ouvindo falar, eu percebi que era para você ter captado o escrito, mas você estava falando, então eles me usaram. Posso? Um campo de flores das mais diversas famílias botânicas vos envolvem e vos une e inebriam quando os vossos corações conseguem, num transporte de fé e amor, tocar o coração daqueles que carecem de tudo. Há um transporte. Vocês conseguem se transportar da estação do que foram ou que ainda são, para, no átimo, chegarem ao que um dia serão diuturnamente. Observem que quando esquecem-se de vós mesmos e se dão sem reservas a mitigar a dor do outro, o quão vocês se sentem regozijados, preenchidos de uma alegria de um outro teor, o teor divino. Um dia sereis assim todo o tempo. Sentirão o deslumbramento e o êxtase dos filhos do Pai que, num transporte de desprendimento total, se dão ávidos à prática da caridade e do amor. Filhos queridos, deixem-se levar, tocar, envolver-se por este sentimento. Não meçam vantagens ou infortúnios. Entreguem-se a essa prática. Viemos sempre vos concitando porque o mundo necessita muito desse sentimento que já existe dentro de cada um de vós. Acordem e vivam alimentando esse sentimento, porque estes seus sentimentos alcançam muitos, e os corações mais endurecidos, encarnados no planeta neste momento convosco, serão pouco a pouco sendo penetrados e envolvidos por este sentimento que é todo amor e que vocês já emanam. Caridade é divina palavra. Nossos irmãos precisam muito deste esforço de cada um de vocês neste momento. Orem por eles. Emitam o calor da vossa compaixão a todos eles. Os envolvam no sentimento caridoso da caridade. Ajudem o Cristo com o vosso trabalho diário de permanecer nessa sintonia do amor. Paz, luz, confiança e perseverança para todos. A morte não existe. Um irmão.
Aí passou um bocadinho, a gente falou daquela primeira pergunta, aí ele voltou de novo para perto de mim e disse assim, ele me mostrou na tela mental um jardim que, desculpa, gente, eu não consigo, com os meus parcos dons, transmitir para o papel a beleza do que eles me mostram. Eu gostaria muito, eu acho até que se vocês todos se dispusessem, cada um aí ia conseguir captar até melhor do que eu, porque todo mundo tem o dom. Mas o jardim era lindo. Aí ele disse assim, o jardim deve ser compartilhado e visualizado antes de vocês dormirem, porque é para tratamento. E era um jardim, se eu mal posso comparar, parecia com o jardim de Monet, só que era muito luminoso e tinha espécies de flores que eu nunca vi na minha vida. E assim, parcamente eu fiz assim, tinha um sol que brilhava muito. E o verde da grama era muito brilhante. Tudo brilhava muito. E ele disse que cada cor aqui é um tratamento. Eu vou acender a luz para ver se vocês veem um pouco melhor. Depois eu vou tirar uma foto e vou botar no grupo. Ele disse que era para a gente se imaginar nesse jardim. Se imaginar nesse jardim, é um campo florido, que a gente se deite e fique olhando para aquele sol. Fazer isso antes de dormir, que isso é um tratamento. Tá bom? Eu falei com o Luciano, eu tive a impressão que ele era um padre, mas eu só tive a impressão, ele não estava vestido de padre, a impressão é que ele era um padre, o olhar muito bondoso, e a impressão que eu tive é que ele conhecia todos nós assim com tanta intimidade, porque tinha um sentimento muito paternal, muito, com todos, até com os que não estão aqui hoje. E você me emocionou muito. Eu não estou ouvindo você falar, Raquel. Estava desligado. É interessante que de manhã eu já tinha dito ao grupo que eu estava muito emocionada, já desde manhã. Luciano falou que alguém levantou a mão, que queria falar, Luciano. Quem era? Eu tive a impressão, porque os quadrinhos aqui com os rostos modificam, né? Não é estático. E eu tive a impressão que a Eliane havia levantado a mão. Mas foi rápido, eu não tenho certeza. Nem a Tati também percebeu. Eliane, você quer fazer alguma colocação? Não, eu já falei. Eu levantei a mão e já falei. Uhum. Ah, tá. Obrigado. Está aberto para quem quiser fazer mais algum comentário. Que silêncio, você deixa a gente no silêncio. Eu quero. Eu quero, assim, agradecer, né? Porque agradeço muito. Porque a gente não fala brincando, assim. Às vezes dá a impressão que a gente brinca e tudo, mas é realmente dentro da gente mesmo. Esse de deixar os filhos, assim, é muito inato mesmo. Então, quando a gente assim, tá aqui, que pode falar, que pode realmente falar de como se sente, nos abre o coração para que realmente a gente comece a refletir e aceitar tudo foi falado, né? Como verdade mesmo, porque essa verdade ela vai nos ajudar. A gente começa só assim que eu acredito que a gente possa se fortalecer, que a gente possa refletir. Só assim que eu acredito que essa base vai ficando sólida, que não vai se quebrar depois. Que de repente vai chegar o dia que vai chegar para todo mundo, mas que a gente acorde com tudo isso que a gente está passando aqui, bem latente em nós, né? Que isso que vai nos fortalecer.
Quando às vezes eu digo, eu peço prece, não é assim brincando. Às vezes pode até parecer que sim, mas não é. Porque realmente, assim, é uma verdade. A Marisa, essa mensagem que a Marisa trouxe agora, nos fortalece muito. E a gente vai realmente vai buscando no jardim essa cura, porque somos espíritos imperfeitos, não sabemos por que desse medo. Sabemos que estamos aqui na Terra que falhamos muito, isso é uma verdade, isso já está claro para a gente. Mas eu também não quero saber o que foi, porque eu acho que vai ficar mais difícil. Eu acredito que saber é no sentido de saber que a gente está a caminho, saber que a gente já sabe que estamos aqui, que tem uma razão de ser. Sabemos que esse medo, ele é um medo que vai nos fortalecer, mas vai nos fortalecer não sozinho, depende de todos nós juntos, porque sozinho não conseguiríamos, né? Haja visto o que Jesus falou, né? Um precisa do outro. E assim, só mesmo agradecer mesmo. É isso. Obrigada. Eu gostaria de falar. Tem uma palavra agora que sempre houve no vocabulário português, mas que agora está voltando à moda. Duas palavras, na verdade. Uma delas é conhecida como estoicismo. O homem estoico, ele é capaz de se vergar e tirar força da própria dificuldade para avançar. E aí alinha com a resiliência, na psicologia, inclusive, que foi um termo criado pelo meio ambiente, pela ciência ambiental. Então, esses encontros vespertinos são maravilhosos, que a gente coloca alguns pensares nossos e que muitas das vezes não tem a liberdade de colocar, né, nas nossas casas. Não que seja algo que extrapole a doutrina absolutamente, mas são visões pessoais, interpretações pessoais, e que às vezes a gente se sente um tanto inseguro, e isso acontece com todos nós aqui, de fazermos as nossas falas, porque pode blindar pode gerar uma leitura equivocada no outro, enfim, a gente acaba, né, se reservando, e aí a boca miúda a gente conversa nos grupinhos pós-reuniões. Acontece, todos nós, é natural que aconteça. A preocupação de pensar que o outro está pensando de mim. A opinião pública colocou o melhor de todos os homens na cruz há 2000 anos. E mais sério, aqueles que o seguiam. Então, a nossa consciência, o nosso referencial, o nosso modelo é aquele que foi pregado à cruz, que nós já conseguimos descrucificá-lo. Está dentro de nós. Mas só para puxar o fio da meada e estimular o pessoal, é o seguinte, não vou ler, agora eles colocou, mas está escrito aqui, resignação ativa. Quando a gente entende que as vicissitudes que nós atravessamos foram escolhidas por nós mesmos no passado, aí eu escrevi aqui, nós nos enredamos nas tramas que nós mesmos tecemos na atual encarnação. Na atual encarnação. Tá bom, Nádia? Um beijo para ti, querida. Vai lá. Vai com Deus. A gente está aqui vibrando por todos nós. Também. Um beijo, Nádia. Isso. Então, o que acontece? Essa semana agora, já tem 2 dias que, enfim, a gente pede a Deus, a gente não pede nada que seja material, a gente pede algo que venha fortalecer ainda mais o nosso espírito. Eu cheguei a uma conclusão. E essa palavra, esse verbo, está 2 vezes no item 13 do capítulo 11. Inspiração. Inspiração, porque nós somos dotados de inteligência, somos dotados de razão e temos saúde para superarmos os nossos embates. Então, pedir Deus isso, aquilo outro, tudo bem. Ele até vai avaliar lá em cima, vai pegar o nosso release, né? Vai puxar no computador, fulano merece, vamos dar um pouquinho para ele. Mas se nós entendermos a importância da inspiração, como está aqui, Raquel, dá uma olhadinha aí. A minha edição é diferente da sua. Está lá ainda no primeiro parágrafo. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, até mesmo junto a pessoas sem religião. Esse espírito protetor foi bem claro, sem religião, porque religião está no coração, não está no templo. Esta caridade verdadeira, que reside no coração, e que apenas se exerce pela abnegação, aí nós colocamos lá em cima, resignação ativa, porque é uma resignação consciente. Pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Olha o homem velho aí quando grita às vezes, é meu, é quero, é meu. Não, esse é o homem velho falando.
Somente pela fé poderá ser inspirada. Lá embaixo. Já escrevi tanto aqui que eu me perdi. Mas tem outro momento que ele fala em inspiração, esse espírito superior. Bom, se eu não encontrar não tem importância, mas é isso que eu gostaria de dizer. Né? A inspiração divina, gente. Os nossos amigos mentores, são 3 classificações diferentes. Os nossos mentores são os nossos educadores. Eles nos inspiram. André Luiz. A última frase. Ah, isso. Obrigado, Raquel. Triunfareis se a caridade vos inspirar. Então, peçamos a Deus que nos inspire caridade. Já está em nós. Nós temos o conceito. Já entreja o que temos em nós. Mas essa inspiração, obrigado, Raquel, realmente é lá embaixo. Sempre, e se a fé for a vossa sustentação. Ou seja, muitas das vezes a gente acaba fraquejando na nossa fé. A gente acaba... Nós ainda existimos num planeta de provas e expiações, né, gente? A gente está vivendo um momento único na história humana. Quem poderia pensar há um ano atrás que o mundo inteiro pararia? Não vai voltar a parar novamente. E vai parar novamente a tudo estacionar. Então, nesse momento, inclusive no final, quando terminarmos o estudo, tem 2 novidades legais para o grupo. É que a gente deve pedir a Deus inspiração que venha dele através dos nossos mentores para que nós consigamos atravessar esses momentos de grande tribulação e dificuldades, não só coletivas, globais, como também pessoais, individuais, e aí serve para todos nós, que ele nos inspire. Ele vai nos inspirar. Porque vem do alto a inspiração. Porque não é linear, vem de cima. A diferença está aí. Tá? Então, acho que é isso que eu queria falar. Só vou repetir aqui de novo. Nós nos enredamos nas tramas que nós mesmos tecemos. Cara, isso aqui não é evolução, não. Olha só, na mensagem ele fala assim, o tempo todo, dessa caridade. Principalmente a caridade pelo pensamento. Para que a gente contagie, né? O Maceió que diz, nós precisamos contagiar os maus com os nossos pensamentos bons, com o nosso sentimento de caridade com eles. E a mensagem fala muito disso. É essa caridade mais difícil de ser praticada, porque essa ninguém vê, então não alimenta nosso ego. Entendeu? O nosso ego fica triste, porque ninguém vê, ninguém sabe. É você e o seu pensamento. Quem te vê são seus mentores espirituais, é a Deus. Então, o ego sai dela. Entendeu? E essa é a caridade que ele pede que a gente pratique intensamente. Porque existem seres que estão, assim, vamos dizer assim, quem sou eu para fazer essa comparação, mas eu vou, me permitam, por favor. Tem seres encarnados hoje que têm tudo para ficar no planeta e ajudar o planeta a evoluir, mas estão com um pezinho fora dele, porque ainda estão dando muitos ouvidos ao seu homem velho. Então, nós precisamos contagiá-los. É aquela história da Madre Teresa, sorria 5 vezes por dia para quem você não queria sorrir. Porque isso é caridade, entendeu? Para com você mesmo e para com ele. É muito interessante, né? Como tudo é um elo, tudo se encadeia. Como é interessante esse processo que a gente vem vivendo desde o início dessa pandemia, desde o início que nos encontramos. É muito interessante mesmo. É um estudo antropológico e espiritual, porque é muito interessante mesmo. Isso vai dar um livro. Desafiador. E a Tati que vai ajudar. Luciano. Eu? São 7h36. Já? Nós podemos encerrar e fazer a irradiação depois, né? Sim, sim. Podemos encerrar, então? Sim, Raquel.
Todos de acordo. Então vamos com alegria, com agradecimento por essa tarde tão rica de reflexão, fazer o pedido para o encerramento do nosso encontro nesta tarde. Que essa luz que nós recebemos, esse amor que nos envolveu, as orientações que nos chegaram, esse carinho desse irmão que nos orientou para tratamento espiritual, que possam receber todos o nosso carinho e o nosso agradecimento. São ensinamentos profundos que calam muito dentro de nós e que são necessários para o nosso caminhar, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso florescimento. Então, agradecemos aos nossos mentores, aos amigos espirituais, que se alegram com os nossos avanços, com as nossas conquistas. Agradecemos a Jesus por nos enviar os seus mensageiros que nos sustentam, que nos amparam, e que esse sentimento de alegria permaneça em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.